A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Sansão, o forte que foi fraco. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20 ao 22, nos fala a palavra do Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Meus amados irmãos, no livro dos Juízes de Israel, Sansão foi um dos que mais se destacou. Era um homem fenomenal. Um homem que conseguiu muitas vitórias para Israel com a sua força. Ele conseguiu ser vitorioso em muitas lutas, em muitas batalhas contra os filisteus. Porém, meus irmãos, ele se destacou e abandonou os planos e propósitos de Deus e não poderia terminar de outro jeito. Sansão foi descuidado, ele se descuidou e abandonou os planos do Senhor. Senão, ele não poderia ter terminado em uma tragédia, senão numa tragédia difícil, num final infeliz. Primeiro, Sansão lançou fora o seu chamado. Sansão, meus irmãos, é o 13º juiz de Israel, e o seu nome quer dizer pequeno sol. Ele era nazireu de Deus, ou seja, ele era consagrado de Deus, e o seu nascimento foi um milagre, pois os seus pais eram estéreis, ou seja, não podiam ter filhos. Sansão tinha tudo para ser uma pessoa feliz e de grande sucesso, pois Deus mandou o anjo para falar com a sua mãe, e Manoá, seu pai, aceitou e viu tudo que Deus tinha preparado para aquele casal. E eles queriam um filho, e Sansão foi o grande milagre deles. Ele tinha tudo para ser feliz, ele tinha tudo para ter tido um grande sucesso, mas não foi isso que aconteceu, pois ele desperdiçou o chamado de Deus. Meus amados irmãos, muitos pregadores, muitos obreiros, muitos pastores têm também desperdiçado o chamado que Deus lhe deu. No caso de Sansão, ele não soube valorizar a bênção de Deus na sua vida. Meus irmãos, nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Infelizmente, muitos trocam a sua unção, trocam a bênção de Deus, trocam aquilo que Deus lhe deu por alguma coisa tão insignificante. Segundo, Sansão lançou fora a sua unção. Sansão recebeu a unção de Deus, mas não soube aproveitar essa unção. Em Juízes capítulo 13, versículo 24, nós vemos Deus o abençoando. Em Juízes 14:6, vemos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus se apossando dele. E a partir dali, ele teve várias vitórias
milagrosas. É só dar uma olhadinha no livro de Juízes, né? Muitos, meus amados irmãos, recebem a unção de Deus, mas não se esforçam para conservá-la. Abandonam a sua igreja, abandonam o seu ministério, abandonam o seu pastor, o lugar que ele se congrega. Essas pessoas desperdiçam a unção que Deus deu e sofrem as consequências do trabalho que ele não fez. Ou seja, sofre as consequências das suas próprias culpas. O fim dessas pessoas muitas vezes são tristes. Leia lá Hebreus capítulo 6, versículo 4 a versículo 8. Lá fala. Amados, terceira, a Sansão lançou fora a sua vida. É um assunto que nós devemos observar, devemos estudar, devemos comparar com cada um de nós que somos obreiros, para nós não fazermos como Sansão. Todos esperavam que Sansão derrotasse os filisteus, dando assim liberdade ao povo de Israel. Ele era preparado, ele foi o enviado. No entanto, meus irmãos, por causa do pecado, Sansão estragou tudo e teve um final infeliz, porque quebrou a sua aliança com Deus. Ah, meus irmãos, quantos têm quebrado esta aliança? Infelizmente, muitos terminam como Sansão, como o pastor Vicente, tristes, infelizes e com um fim precoce, muitas vezes. Porém, Jesus deseja que sejamos felizes. Ele quer que sejamos felizes, que tenhamos uma vida de vitória. Aleluia! Ele nos oferece, meus irmãos, uma vida feliz. O Senhor nos oferece uma vida em abundância. Glória a Deus! E eu quero concluir esta palavra dizendo que nos momentos da vida de Sansão, nos últimos momentos da vida daquele grande homem, ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Glória a Deus, porque Deus nos ouve. Muitos que caíram, muitos que deixaram os caminhos do Senhor, muitos que abandonaram a sua igreja, Deus está esperando que você se arrependa, volte para os caminhos do Senhor. Ele, como Deus, está pronto para lhe ouvir. Deus ouviu a Sansão e ele vingou-se dos seus inimigos. Juízes, capítulo 16, versículo 28. Isso prova, meus amados irmãos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sansão invocou o nome do Senhor. Ele morreu, mas com ele também foram muitos dos seus inimigos, Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza. Se inscreva em nosso canal e mande esse vídeo para outros. Deus vai te abençoar.